Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, sexta-feira, 20 de junho de 2025. Olha, o cenário tá agitado, viu? Vamos dar uma passada rápida pelo que tá pegando. Tivemos decisões importantes no Supremo Tribunal Federal, sabe? Envolvendo gente do governo passado e até investigações sobre a Agência Brasileira de Inteligência. Exato. E não é só isso, né? Tem as movimentações do governo federal também, a oposição marcando presença forte em eventos-chave. E, claro, a economia, com essa taxa de juros que, nossa, não para de gerar debate. Sem falar na tensão internacional lá no Oriente Médio, que está deixando todo mundo, assim, de cabelo em pé. Ok, vamos desenrolar isso. Bom, começando pelo judiciário. A semana termina quente, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu manter preso o coronel Marcelo Câmara. Ele foi assessor direto do Jair Bolsonaro. Aham. E a acusação é de obstrução de justiça, porque ele teria supostamente tentado vazar informações da delação do Mauro Cid. E o que é interessante aí, né, é como essa decisão parece reforçar a pressão do judiciário sobre o grupo ligado ao ex-presidente. Mostra uma postura, assim, bem firme do Supremo para garantir que as investigações continuem sem interferência, sabe? E falando em firmeza, teve aquela situação bem curiosa, né, do homem que foi condenado por quebrar aquele relógio histórico lá no 8 de janeiro. Ele foi solto ontem, mas, assim, no mesmo dia o ministro Alexandre de Moraes mandou prender de novo. E ainda determinou investigar o juiz que tinha autorizado a soltura. Que coisa, hein? Pois é, isso aí sinaliza tipo uma tolerância zero do Supremo com o que eles devem considerar uma leniência em relação aos atos antidemocráticos, né? Acaba reforçando a autoridade da corte nesses casos que tiveram muita repercussão. Outro ponto de tensão está lá na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O diretor que foi nomeado pelo presidente Lula, ele foi indiciado pela Polícia Federal. Nossa. E agora os servidores estão ameaçando fazer greve para tentar derrubar ele. Olha, essa crise na ABIN revela uma instabilidade bem grande lá dentro, né? E isso pode gerar um desgaste para o governo atual, claro. Levanta umas questões importantes sobre como esses órgãos de inteligência são gerenciados, né? Mudando um pouco para o executivo, o presidente Lula mandou uma mensagem para a Marcha para Jesus. Parece uma tentativa de diálogo com o público evangélico. Ao mesmo tempo, ele atribuiu a queda na popularidade dele a supostas fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Essa busca de diálogo com os evangélicos é claramente estratégica, né? Faz sentido politicamente, mas essa justificativa para a queda de popularidade, bom, pode ser vista como uma tentativa de desviar o foco, talvez, desviar de desafios econômicos, políticos mais complexos que o governo enfrenta. E na economia, falando nisso, o governo parece estar com dificuldades lá no Congresso. Por exemplo, na questão do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O próprio presidente Lula chegou a falar que não dá para ceder toda hora. Exato. Isso aí reflete bem a pressão fiscal, sabe? E a dificuldade que está sendo para aprovar a agenda econômica. Isso impacta a confiança, a capacidade de cumprir metas. E falando em economia, a taxa Selic continua alta, né? Colocando o Brasil com a segunda maior taxa de juros real do mundo. Isso afeta diretamente o custo do crédito, o investimento. É um debate constante. Na Marcha para Jesus, por exemplo, o Tarcísio de Freitas apareceu com bandeira de Israel e o Valdemar Costa Neto exaltou o Bolsonaro. Aham. A marcha se consolida mesmo como um palco importante para a oposição mobilizar a base deles. E, por outro lado, um aliado histórico da esquerda, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, parece estar se distanciando um pouco do governo. Sim. Essa ruptura com o MST é bem significativa, viu? Representa uma fissura importante no apoio social ao governo. É algo para se observar de perto. Para fechar nosso resumo de hoje, o cenário internacional tá pegando fogo mesmo. A tensão entre Israel e Irã escalou bastante. Tem risco de um conflito maior. Complicado, né? Muito. O Trump disse que decide sobre um ataque ao Irã em breve e o Putin alertou para uma escalada perigosa. É um momento de extrema volatilidade, sem dúvida. O Brasil, através do presidente Lula, criticou Israel, né? Disse que o país ameaça transformar o Oriente Médio em campo de batalha. O Itamaraty até recomendou que os brasileiros que estão no Irã evitem sair de casa. Isso mostra a gravidade da situação. Exato. Mostra a gravidade e também o posicionamento crítico do Brasil nesse conflito todo.
Ufa, quanta coisa pra gente acompanhar nesse cenário político e econômico, hein? Tanto aqui dentro quanto lá fora. Muita coisa acontecendo. Realmente um dia cheio de desdobramentos importantes. A gente precisa ficar de olho em como tudo isso vai se desenrolar, né? Com certeza. Valeu demais pela companhia neste resumo aqui no Se Liga Política. Amanhã a gente volta com mais notícias e análises para manter todo mundo bem informado. Até lá!